Antes de qualquer palavra mais profunda, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. E responda apenas dentro do seu coração. Como está a sua mente agora? Ela está leve ou cansada? Está em paz ou cheia de ruídos, pensamentos repetidos, decisões que não saem do lugar? Muitas pessoas chegam a este momento exatamente assim, com o corpo parado, mas a mente correndo. O dia termina, o ambiente até silencia, mas por dentro algo continua inquieto. Pensamentos que não descansam, perguntas que se repetem, caminhos que parecem confusos demais para serem escolhidos com segurança. Talvez você esteja tentando fazer o certo, tentando decidir com sabedoria, tentando não errar, mas quanto mais pensa, mais pesado fica. É como se a mente estivesse cheia demais, cheia de possibilidades, de medos, de responsabilidades e, ao mesmo tempo, vazia de clareza. E então nasce aquela pergunta silenciosa que poucos têm coragem de admitir. Deus, o que eu faço agora? Qual é o caminho certo? E se eu errar? Se essa pergunta já passou pela sua mente, saiba de algo muito importante. Você não chegou aqui por acaso. Este momento não é aleatório. Existe uma razão espiritual pela qual o seu coração buscou este lugar agora. Quando a mente se cansa e o coração pede luz, é sinal de que Deus está chamando você para mais perto, não para te confundir ainda mais, mas para iluminar aquilo que estava escuro por dentro. A Bíblia nos mostra que há momentos em que a confusão não é falta de fé, é excesso de peso. É o acúmulo de decisões, pressões, expectativas e responsabilidades que a alma já não consegue organizar sozinha. E quando isso acontece, Deus não se afasta. Pelo contrário, é exatamente nesse lugar que ele se aproxima. Talvez você tenha tentado resolver tudo pensando mais, analisando mais, controlando mais, mas chega um ponto em que a mente humana não dá conta. E não porque você é fraco, mas porque a sabedoria que você precisa agora não nasce do esforço, nasce da presença de Deus. Por isso, antes de qualquer oração, antes de qualquer declaração, eu te convido a algo simples, mas profundamente espiritual. Pare por um instante. Respire fundo, sem pressa. Enquanto você inspira, imagine que todo o peso, toda a pressão, toda a confusão está sendo reconhecida, não negada. E enquanto você expira, imagine que você está soltando o controle, abrindo espaço para Deus agir. Você não precisa provar força aqui, não precisa ter respostas, não precisa organizar tudo agora. Este é um lugar seguro para admitir: eu não sei o que fazer, mas eu preciso de direção. E sabe o que é mais bonito nisso? Deus nunca rejeita um coração que se apresenta assim. Quando alguém reconhece que precisa de luz, Deus responde com clareza. Quando alguém reconhece que precisa de direção, Deus responde com sabedoria. A palavra nos ensina que Deus não deixa seus filhos caminharem no escuro. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua sendo luz. E essa luz não fere os olhos. Ela acalma a mente, organiza os pensamentos e traz paz ao coração. Enquanto você ouve estas palavras, algo já começa a acontecer dentro de você. Talvez de forma sutil, talvez quase imperceptível, mas a inquietação começa a perder força, a mente começa a desacelerar, o coração começa a sentir que não está sozinho nessa caminhada. Esse é o início da obra do Espírito Santo, trazer clareza antes mesmo de você entender tudo. Porque quando Deus decide iluminar alguém, Ele começa de dentro para fora. Existe uma direção sendo preparada, existe uma resposta sendo construída, e existe uma sabedoria que Deus deseja derramar sobre você, não para te pressionar, mas para te conduzir com paz. Agora que o seu coração já começou a se aquietar, nós vamos avançar para o próximo passo, acolher essa presença divina que cura por dentro e prepara a mente para receber direção. Existe um tipo de dor que não grita. Ela não aparece em palavras duras,
nem em lágrimas visíveis. Ela se manifesta em forma de confusão constante, de sobrecarga silenciosa, de um cansaço interior que não passa nem quando o corpo descansa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você acorda, cumpre responsabilidades, segue em frente, mas por dentro sente como se estivesse sempre atrasado emocionalmente, como se nunca tivesse tempo suficiente para organizar o que acontece dentro da sua própria mente. Decisões simples se tornam pesadas. Pensamentos pequenos ocupam espaço demais. E aquilo que antes era claro agora parece embaralhado. A confusão não nasce do nada. Ela nasce quando a alma carrega mais do que consegue processar. Às vezes não é um grande problema, é o acúmulo. Expectativas não ditas, pressões que você aceitou sem perceber, responsabilidades que se somaram ao longo do tempo, e até orações que parecem não ter sido respondidas do jeito que você esperava. E então vem o silêncio interior. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de quem não sabe mais o que pedir. O silêncio de quem pensa demais e sente que Deus está quieto. O silêncio que machuca porque levanta perguntas que ninguém ao redor consegue responder. Talvez você já tenha pensado: eu oro, mas não sei se estou ouvindo. Eu busco, mas não sei se estou no caminho certo. Eu tento confiar, mas minha mente não descansa. Essa dor é real e Deus não a ignora. A Bíblia nos mostra que até homens e mulheres profundamente espirituais passaram por esse lugar. Davi escreveu salmos em momentos em que sua alma estava perturbada, sua mente confusa e seu coração cansado. Ele não escondia isso de Deus. Ele levava exatamente assim, cru, desorganizado, sincero. Porque Deus não exige clareza antes de agir. Ele age para gerar clareza. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado porque tenta resolver tudo sozinho por dentro. Você pensa, repensa, analisa, imagina cenários. E quanto mais tenta controlar, mais cansado fica. A mente entra em um ciclo que não se fecha. O coração fica pesado e a fé começa a se misturar com medo. E o mais difícil, ninguém vê isso. Por fora, você parece bem, funcional, forte, responsável. Mas por dentro existe um peso que você não consegue explicar direito. Um cansaço que não vem só do corpo. Uma inquietação que aparece principalmente quando tudo fica quieto. Quando não há distrações, quando sobra apenas você e seus pensamentos. Se isso descreve você, escute com atenção. Esse lugar não é o fim, é o ponto onde Deus começa a tratar. Antes de trazer respostas, Deus identifica a dor. Antes de direcionar, Ele acolhe. Antes de falar, Ele silencia o ruído. A confusão não é sinal de abandono. A sobrecarga não é prova de fraqueza. O silêncio interior não significa que Deus se afastou. Muito pelo contrário. Às vezes, Deus permite o silêncio para revelar o quanto você precisa parar, entregar, respirar e ouvir de um lugar mais profundo. Não da ansiedade, mas da confiança. Neste momento, não tente organizar tudo. Não tente entender tudo. Apenas reconheça diante de Deus: minha mente está cansada, meu coração está sobrecarregado, eu preciso de luz. Esse reconhecimento não te enfraquece. Ele abre a porta para a ação divina. Porque Deus não cura o que negamos. Ele cura o que entregamos. E agora que essa dor foi nomeada, reconhecida e trazida à luz, nós estamos prontos para avançar. No próximo passo, você vai entender por que Deus começa sempre de dentro para fora e como Ele transforma confusão em clareza, peso em descanso e silêncio em direção. Fique comigo. O processo já começou. Depois que a dor é reconhecida, algo muito importante precisa acontecer. O coração precisa aprender a silenciar. Não um silêncio forçado, não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio espiritual de quem para de lutar sozinho
e começa a criar espaço para Deus agir. Porque existe uma verdade que poucos percebem. Deus não compete com o barulho interior. Enquanto a mente está acelerada, tentando entender tudo ao mesmo tempo, a voz de Deus não desaparece. Ela apenas não encontra espaço para ser percebida. Não porque ele não fala, mas porque o coração está ocupado demais, tentando se proteger, controlar ou antecipar o futuro. Silenciar não é ignorar os problemas, é colocá-los no lugar certo. É entender que há perguntas que não se resolvem com mais pensamento, mas com mais presença. Há confusões que não se organizam com esforço mental, mas com descanso espiritual. Talvez você tenha chegado até aqui carregando muitas vozes internas, cobranças, expectativas, medos, lembranças, cenários que ainda nem aconteceram. E tudo isso fala ao mesmo tempo. Mas antes de Deus revelar direção, ele ensina algo essencial: acalmar o interior. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Elias não ouviu Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Isso nos ensina que a revelação não vem no impacto, vem na quietude. É por isso que agora, este momento não é de pedir respostas ainda. É de preparar o ambiente interno. Imagine como se sua mente fosse um quarto desorganizado. Deus não começa trazendo móveis novos enquanto tudo está fora do lugar. Ele primeiro cria espaço, ele organiza, ele acalma. Por isso agora, eu te convido a algo simples, mas profundamente espiritual. Pare de tentar entender. Não lute contra os pensamentos. Não discuta com a ansiedade. Não tente resolver nada agora. Apenas observe sua respiração. Perceba o corpo desacelerando. Permita que o coração desça do estado de alerta. Enquanto você silencia por dentro, algo começa a acontecer sem esforço. O Espírito Santo começa a agir onde você não consegue alcançar sozinho. Ele toca áreas profundas, não com barulho, mas com presença. Talvez você perceba uma sensação de leveza começando a surgir. Ou talvez apenas um cansaço diferente, como se o corpo finalmente pudesse descansar. Tudo isso faz parte da preparação. Silenciar é um ato de confiança. É dizer sem palavras: Deus, eu paro, agora é contigo. E quando essa entrega acontece, o silêncio deixa de ser vazio. Ele se torna um espaço sagrado, um lugar onde Deus trabalha sem pressão, onde ele ajusta pensamentos, cura emoções e prepara o coração para ouvir o que realmente importa. Porque Deus não grita, ele guia. E a guia só é percebida por quem desacelera o suficiente para ouvir. Se até aqui você sentia confusão, sobrecarga e ruído, saiba, isso está sendo tratado agora. Não com pressa, mas com cuidado. Não com força, mas com presença. No próximo passo, vamos abrir o coração em entrega. Não como quem implora, mas como quem confia. E quando essa entrega acontece, o que estava fechado começa a se abrir. Fique aqui. O silêncio já está fazendo o que o esforço nunca conseguiu. Depois que o coração silencia, algo essencial acontece. A palavra encontra espaço para entrar. Não como teoria, não como informação religiosa, mas como fundamento espiritual. Porque Deus nunca constrói direção sobre confusão emocional. Ele constrói sobre sabedoria. E a sabedoria que ele oferece não nasce do excesso de pensamento, nem da soma de experiências humanas. Ela vem do alto. A Bíblia deixa isso muito claro quando afirma que existe uma sabedoria que vem do céu. Pura, pacífica, gentil, cheia de misericórdia e bons frutos. Isso significa que quando Deus começa a agir, o primeiro sinal não é agitação, é paz interior. Talvez você esteja esperando que Deus mude a situação imediatamente, mas muitas vezes ele começa mudando o olhar, porque quando o olhar muda, a realidade começa a se reorganizar. A palavra nos ensina algo poderoso em Provérbios.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Isso não é um convite à passividade. É um chamado à humildade espiritual. Deus sabe que há limites no entendimento humano. Há decisões que você não consegue enxergar por completo agora. Há caminhos que parecem certos hoje, mas trariam peso amanhã. Há portas que parecem fechadas, mas são livramento. E há portas que parecem oportunidades, mas escondem desgaste. É por isso que a sabedoria de Deus não se manifesta como pressa, mas como discernimento. A Bíblia também nos lembra, em Tiago, que se alguém sente falta de sabedoria, deve pedir a Deus, porque Ele dá com generosidade, sem lançar em rosto. Isso revela algo muito profundo sobre o coração do Pai. Deus não julga quem pede direção. Ele responde. Ele não diz, você deveria saber. Ele diz, peça. E quando essa sabedoria começa a descer, ela não chega como um mapa completo. Ela chega como clareza suficiente para o próximo passo. Isso é importante entender para não se frustrar. Deus raramente mostra tudo de uma vez. Ele mostra o necessário para caminhar com confiança, não para controlar o futuro. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, sabendo que precisa decidir algo, mas sem enxergar tudo. Sentindo que precisa avançar, mas sem clareza total. E é aqui que a sabedoria do alto se manifesta. Ela não elimina o mistério, ela elimina o medo, ela não responde todas as perguntas. Ela sustenta o coração enquanto as respostas vêm. A palavra de Deus não promete ausência de desafios. Ela promete direção em meio a eles. E quando a sabedoria do alto começa a operar, algo muda por dentro. A ansiedade perde força, a confusão diminui, o coração para de correr. Você começa a perceber sinais sutis, uma inquietação que some, uma resistência interna a um caminho que parecia certo, uma paz inesperada em relação a algo que antes causava medo. Isso é sabedoria espiritual. Não grita, não pressiona, não acelera, ela orienta. É por isso que este momento não é apenas de ouvir palavras bíblicas, mas de permitir que elas se tornem base, fundamento firme, onde decisões futuras poderão repousar sem medo. Antes de qualquer oração mais profunda, Deus estabelece verdade. Porque orações que não se apoiam na verdade se tornam apenas desabafos, mas orações fundamentadas na palavra se tornam movimentos espirituais reais. E agora que o silêncio foi preparado e a palavra foi estabelecida, o coração está pronto para algo mais profundo: entregar. No próximo passo, não vamos pedir sabedoria apenas com palavras. Vamos abrir espaço para que ela governe o interior. Porque quando a sabedoria do alto assume o controle, o que parecia confuso começa a se alinhar. A base já foi colocada. Agora Deus começa a construir. Agora que o coração foi silenciado, que a palavra foi lançada como fundamento e que o espírito foi preparado, nós entramos no momento mais sensível desta jornada, a oração onde Deus toca a mente por dentro. Este não é um pedido apressado, não é uma oração ansiosa, é uma entrega consciente. Por isso, antes de qualquer palavra, respire mais uma vez, de forma profunda. Permita que o corpo desacelere, porque quando o corpo se acalma, a alma se torna mais sensível à voz de Deus. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade e reverência. Não viemos com respostas prontas, não viemos com controle, viemos com necessidade. Tu conheces cada pessoa que ora agora. Conheces os pensamentos que se repetem, as dúvidas que insistem, as decisões que pesam e os caminhos que parecem confusos. Nada está oculto diante de Ti. Nem as perguntas que nunca foram verbalizadas, nem o cansaço mental que foi escondido atrás de sorrisos. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ilumina a mente deste filho, desta filha. Onde há confusão, traz clareza.
Onde há excesso de pensamentos, traz ordem. Onde há dúvida constante, traz discernimento. Senhor, retira agora toda névoa espiritual que impede essa pessoa de enxergar com nitidez. Que toda confusão emocional que distorce a percepção seja desfeita pela tua luz. Que toda ansiedade que tenta acelerar decisões seja silenciada pela tua paz. Espírito Santo, entra agora nos pensamentos. Não apenas acalma, organiza. Não apenas conforta, direciona. Coloca cada ideia em seu devido lugar. Remove aquilo que não vem de ti. Tira o peso das preocupações repetitivas, das suposições, dos medos antecipados. Que a mente deixe de lutar sozinha e passe a descansar sob a tua condução. Senhor, nós declaramos que esta mente não será governada pelo medo, mas pela sabedoria que vem do alto. Não será guiada pela pressa, mas pela paz. Não será conduzida pela pressão, mas pela tua presença. Pai, derrama agora discernimento espiritual. Discernimento para perceber portas que devem ser fechadas, mesmo que pareçam boas. Discernimento para reconhecer caminhos que devem ser seguidos, mesmo que ainda gerem insegurança. Discernimento para ouvir a tua voz no meio de tantas outras vozes. Que esta pessoa consiga distinguir claramente o que vem de ti e o que não vem. Que não se confunda com sentimentos passageiros. Que não decida movida por feridas. Que não escolha apenas pelo alívio imediato, mas pelo propósito eterno. Espírito Santo, traz luz interior. Uma luz que não acusa, mas revela. Uma luz que não expõe para ferir, mas para curar. Uma luz que não confunde, mas direciona. Ilumina agora decisões que estavam paradas, situações que pareciam travadas, caminhos que estavam escuros demais para avançar. Que a tua luz espiritual toque exatamente o ponto onde esta pessoa mais precisa de entendimento. Pai amado, se há escolhas que precisam ser adiadas, mostra. Se há decisões que precisam ser tomadas com coragem, confirma. Se há caminhos que precisam ser deixados para trás, fortalece o coração para soltar. Nós te pedimos, Senhor, não permitas que este filho, esta filha, caminhe no escuro. Que cada passo seja dado sob a tua orientação. Que cada movimento seja acompanhado pela tua paz, como sinal de confirmação. Que a sabedoria que vem do alto governe agora a mente. Uma sabedoria pura, pacífica, equilibrada, cheia de misericórdia. Uma sabedoria que traz serenidade ao invés de tensão. Uma sabedoria que alinha o interior antes de mudar o exterior. Senhor, toca agora também as emoções. Onde há inquietação, traz descanso. Onde há medo de errar, traz confiança. Onde há culpa por decisões passadas, traz libertação. Que esta pessoa entenda que a tua direção não vem para punir, mas para proteger. Não vem para confundir, mas para conduzir. Não vem para pressionar, mas para sustentar. Pai, nós entregamos agora todas as decisões não resolvidas. Tudo aquilo que está sendo carregado sozinho. Tudo aquilo que ocupa espaço demais na mente. Tudo aquilo que tira o sono, rouba a paz e fragmenta o coração. Recebe, Senhor. Assume o controle. Guia com a tua luz. E que neste exato momento, uma paz diferente comece a se estabelecer. Não porque tudo foi resolvido, mas porque o coração agora sabe, Deus está conduzindo. Nós selamos esta oração declarando: a confusão perde força, a clareza se estabelece, o discernimento cresce e a luz de Deus governa a mente e o coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixe essa paz se acomodar, porque o que Deus começou aqui, Ele continua a revelar no tempo certo. Agora não é mais tempo de pedir, agora é tempo de declarar. Porque quando a palavra já foi lançada, quando o coração já foi aquietado e quando a oração já abriu espaço interior, o próximo passo espiritual é alinhar a boca com aquilo que Deus está fazendo no espírito. Por isso,
Não apenas ouça, concorde, declare comigo. Mesmo que ainda exista dúvida, mesmo que ainda exista medo, mesmo que o cenário não tenha mudado por completo, as declarações não negam a realidade. Elas estabelecem uma realidade superior. Então, onde você estiver agora, permita que essas palavras encontrem morada dentro de você. Eu declaro em nome de Jesus que a mente desta pessoa está sendo governada pela luz de Deus. Toda confusão mental perde autoridade. Toda névoa espiritual se dissipa. Toda desordem interior começa a ser alinhada. A mente que antes estava sobrecarregada passa a operar em clareza. Os pensamentos que antes corriam sem direção agora encontram descanso. A ansiedade perde espaço e a paz começa a governar. Eu declaro que a luz do Espírito Santo ilumina decisões que estavam travadas. Nada mais ficará obscuro. Nada mais permanecerá escondido. Aquilo que precisava ser visto será revelado no tempo certo e da forma certa. Eu declaro que esta pessoa não tomará decisões movidas pelo medo, não agirá por impulso, não caminhará por pressão emocional. Ela será guiada pela paz como sinal de confirmação, será conduzida pela sabedoria que vem do alto e reconhecerá a voz de Deus com clareza no meio de tantas outras vozes. Eu declaro que o discernimento espiritual está sendo ativado. Discernimento para perceber intenções. Discernimento para identificar portas falsas. Discernimento para reconhecer oportunidades alinhadas ao propósito de Deus. Aquilo que antes confundia agora perde força. Aquilo que antes parecia contraditório agora começa a se organizar. Aquilo que antes era peso se transforma em entendimento. Eu declaro que a mente desta pessoa não será mais território de batalha constante, mas lugar de repouso. O medo não governa mais. A culpa não comanda mais. A insegurança não define mais. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda pensamentos, emoções e decisões. Eu declaro que o Espírito Santo traz foco. Onde havia dispersão, agora há direção. Onde havia excesso de informações, agora há simplicidade. Onde havia confusão, agora há ordem. Esta pessoa começa a enxergar com mais nitidez o que deve permanecer e o que precisa ser deixado para trás. E recebe coragem para obedecer àquilo que Deus está revelando. Eu declaro que nenhuma decisão será tomada no escuro. Nenhum passo será dado sem cobertura espiritual. Nenhuma escolha será feita sem a paz como testemunha interior. Se algo não vem de Deus, a inquietação será um alerta. Se algo vem de Deus, a paz será a confirmação. Eu declaro que a mente desta pessoa está sendo curada de padrões antigos, padrões de pensamento negativo, padrões de autossabotagem, padrões de medo antecipado. O passado não governa mais, feridas não comandam mais decisões. Experiências antigas não definem o futuro. Uma nova forma de pensar começa a se estabelecer. Uma mente renovada, um olhar mais espiritual, uma percepção mais madura. Eu declaro que a sabedoria divina acompanha cada área da vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas decisões familiares, nas escolhas financeiras, nos processos internos que ninguém vê. Nada ficará fora do alcance da luz de Deus. E mesmo que nem tudo seja revelado de uma vez, esta pessoa terá paz para caminhar passo a passo, confiando que Deus ilumina o próximo passo antes de pedir o próximo movimento. Eu declaro que a confusão não terá a última palavra. A última palavra vem do Senhor. E ela traz direção, descanso e segurança. Agora, se você puder, declare em voz baixa ou em pensamento comigo: minha mente pertence a Deus. Eu recebo clareza espiritual. Eu confio na direção do Senhor. A paz governa meus pensamentos. Essas declarações não são apenas palavras, são sementes espirituais sendo plantadas,
E aquilo que é plantado no espírito começa a produzir frutos visíveis com o tempo. Fique mais alguns segundos em silêncio. Não tenha pressa. Deixe essa verdade se firmar dentro de você. Porque quando a mente se alinha com a luz de Deus, o coração encontra descanso e o caminho começa a se revelar. Nós vamos selar tudo isso com confiança, esperança e entrega, preparando você para caminhar com segurança no que Deus está construindo. Existe um momento espiritual em que não precisamos mais de respostas, precisamos apenas de paz. Porque quando Deus fala, Ele nem sempre explica tudo, mas quando Ele dirige, Ele confirma com descanso interior. E agora entramos exatamente nesse lugar. O lugar onde a alma para de lutar, a mente para de exigir controle e o coração aprende a confiar. Entrega profunda não é desistência. Entrega profunda é confiança madura. É quando você diz, mesmo sem entender tudo, Senhor, eu confio no caminho que o Senhor está desenhando, mesmo que eu ainda não enxergue o final. Talvez até aqui você tenha passado boa parte da vida tentando decidir tudo sozinho, sozinha, pesando cenários, antecipando problemas, carregando responsabilidades além do que o coração suporta. E isso cansa profundamente. Por isso, a entrega que fazemos agora não é simbólica, ela é real. É o momento em que você solta o controle das respostas que ainda não vieram e se apoia na certeza de que Deus não conduz ninguém para o caos. A palavra nos ensina que a paz de Deus é a árbitra do coração. Ela não grita, não pressiona, não confunde. Ela simplesmente se estabelece. E quando essa paz chega, mesmo em meio a decisões difíceis, ela se torna um sinal claro de que Deus está presente no processo. Agora, feche os olhos por um instante, se puder, e perceba o que está acontecendo dentro de você. Note como a respiração está mais calma, como os pensamentos não estão mais correndo na mesma velocidade, como o peso que antes estava no peito começa a perder força. Isso não é coincidência, isso é confirmação. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Entrega profunda é quando você diz, Senhor, eu não vou mais forçar portas. Eu não vou mais insistir no que gera inquietação. Eu vou seguir aquilo que traz paz, mesmo que pareça mais lento. Porque o que vem de Deus pode até desafiar, mas nunca oprime. Pode exigir fé, mas nunca gera angústia constante. Agora, entregue conscientemente aquilo que ainda está tentando segurar. Entregue a decisão que você tem medo de tomar. Entregue o caminho que você tem tentado controlar. Entregue a ansiedade pelo tempo de Deus. Diga em silêncio ou em voz baixa, se puder, Senhor, eu solto agora o controle. Eu entrego o que não consigo resolver. Eu confio que a tua paz me guia. Enquanto você faz isso, algo se ajusta internamente. A alma para de brigar. O coração para de resistir. E a mente aprende a descansar. Essa entrega não apaga sua responsabilidade, mas retira o peso que nunca foi seu para carregar. Você continua caminhando, mas agora acompanhado pela paz. E aqui existe uma verdade importante que poucos ensinam. A paz não vem depois que tudo se resolve. Muitas vezes ela vem antes, como um sinal de que Deus já assumiu o controle. Se algo vem de Deus, você pode até sentir reverência, mas não sentirá opressão. Se algo vem de Deus, você pode até sentir desafio, mas não sentirá desespero. A paz confirma a direção, sempre. E quando você aprende a respeitar essa paz, você evita muitos caminhos desnecessários e muitas dores que não precisariam ser enfrentadas. Permaneça mais alguns instantes nesse lugar de entrega. Não tenha pressa de avançar. Deus não se apressa. Ele conduz. Vamos selar essa entrega com esperança e confiança para que você siga os próximos dias com segurança interior, sabendo que não está perdido, mas sendo cuidadosamente guiado. A paz que você sente agora
Não é o fim da jornada. É o sinal de que você está no caminho certo. Tudo o que Deus inicia, Ele sela. E agora entramos em um momento decisivo deste caminho espiritual. O momento em que aquilo que foi entregue, revelado e alinhado precisa ser guardado, protegido e confirmado. Porque não basta receber clareza, é preciso permanecer nela. Não basta sentir paz por alguns minutos, é necessário proteger essa paz dos ruídos que tentam retornar. O selamento espiritual acontece quando o coração entende que aquilo que Deus fez dentro de você não pode ser roubado pelas pressões externas, pelas vozes contrárias ou pela ansiedade do dia seguinte. Neste instante, respire mais uma vez de forma profunda e consciente. Ao inspirar, receba a paz. Ao expirar, libere qualquer resquício de inquietação. Agora, permita que esta verdade se firme dentro de você. O que foi alinhado no espírito precisa ser guardado no coração. A palavra nos ensina que a paz de Deus guarda a mente e o coração. Ela não apenas acalma, ela vigia. É como uma sentinela silenciosa que permanece de pé quando você dorme, quando acorda, quando pensa, quando decide. E é exatamente isso que pedimos agora. Que a paz não seja passageira, mas se torne estado interior. Selar espiritualmente é declarar que aquilo que foi entregue a Deus não será retomado pela ansiedade. É dizer, eu não vou voltar ao lugar da confusão. Eu não vou reabrir aquilo que Deus já organizou. Eu escolho confiar. Neste momento, visualize, se puder, como se uma cobertura espiritual estivesse sendo colocada sobre você. Não uma cobertura pesada, mas uma presença suave, firme e constante. Essa cobertura representa proteção emocional, mental e espiritual. Proteção contra pensamentos repetitivos. Proteção contra a culpa. Proteção contra o medo de errar. Proteção contra a pressa que rouba a paz. O que vem de Deus é acompanhado de segurança interior. Agora, traga à sua mente aquela área específica onde você mais precisa de confirmação. Uma decisão, um caminho, uma espera, uma escolha difícil. Observe como, mesmo sem respostas completas, existe uma tranquilidade que sustenta. Essa tranquilidade é o selo. Deus confirma de forma diferente do que o mundo espera. Ele não grita, ele não confunde, ele não acelera. Ele confirma com paz. E quando essa paz permanece mesmo, quando você pensa no futuro, é sinal de que o céu já tocou essa área. Agora, silenciosamente, diga, Senhor, eu recebo o teu selo. Eu recebo a tua paz como confirmação. Eu confio que estou sendo guardado. Enquanto você faz essa declaração, algo importante acontece. A alma deixa de procurar sinais desesperadamente e aprende a reconhecer a presença de Deus como direção suficiente. Este selamento também é proteção contra recaídas emocionais. Porque depois de momentos profundos como este, é comum que pensamentos antigos tentem voltar, questionamentos tentem surgir e dúvidas tentem se reaproximar. Mas agora você sabe, quando esses pensamentos vierem, você não precisa discutir com eles. Basta retornar à paz. A paz será o seu filtro, o seu critério, a sua âncora. Tudo o que te empurrar para a confusão não vem de Deus. Tudo o que roubar sua paz não merece governar suas decisões. Neste momento, receba também proteção espiritual. Proteção sobre seus pensamentos ao dormir. Proteção sobre sua mente ao acordar. Proteção sobre suas emoções nos próximos dias. Que aquilo que foi tratado aqui não seja desfeito pela pressa, pelo barulho ou pela rotina. Que sua mente permaneça clara. Que seu coração permaneça firme. Que seu espírito permaneça sensível. O selamento espiritual não encerra o agir de Deus. Ele garante continuidade. Você não está saindo deste momento sozinho. Você está saindo guardado.
Vamos entregar oficialmente o caminho nas mãos de Deus, selar com gratidão, ativar propósito e liberar a bênção final que envia você de volta à vida com leveza, direção e confiança. O que vem a seguir é o fechamento que dá sentido a tudo o que você viveu até aqui. Chegamos agora ao momento de envio, não como quem encerra uma oração, mas como quem retorna à vida levando consigo aquilo que foi gerado no Espírito. Porque o que aconteceu aqui não foi apenas um instante de consolo, foi um alinhamento, foi um reposicionamento interior, foi um reencontro com a paz que confirma a direção de Deus. Antes de qualquer palavra final, eu quero que você reconheça algo importante. Você não saiu deste momento do mesmo jeito que entrou. Talvez não com todas as respostas claras, talvez não com tudo resolvido externamente, mas com algo muito mais precioso: clareza interior, paz no coração e sensibilidade espiritual restaurada. E é isso que você leva agora. O envio espiritual acontece quando você entende que não precisa carregar o peso de tentar controlar o futuro, porque Deus já está à frente dele. Então, neste instante, coloque-se conscientemente em postura de envio, como quem se levanta com o coração mais leve, como quem respira fundo e diz: eu confio. Você não está sendo enviado para confusão, você está sendo enviado para discernimento, não está sendo enviado para medo, está sendo enviado para confiança, não está sendo enviado para pressa, está sendo enviado para sabedoria. Agora, com o coração alinhado, eu quero te fazer um convite simples e espiritual. Se este momento falou com você, se você sentiu paz, clareza ou direção, continue conosco. Ao se inscrever no canal, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo: eu quero continuar alimentando minha fé. Eu quero continuar ouvindo a voz de Deus. Eu quero permanecer em um ambiente que protege minha mente. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão em busca de luz, direção e descanso interior. Se sentir no coração, deixe também o seu like. Esse gesto simples faz com que esta oração chegue a quem precisa exatamente agora. E pense em alguém, uma pessoa que você sabe que está confusa, sobrecarregada ou cansada mentalmente. Compartilhe esta mensagem com ela. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar clareza onde hoje existe confusão. Agora, com o coração preparado, receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe em cada passo. Que o amor de Deus Pai te envolva com segurança e cuidado. Que a comunhão do Espírito Santo governe sua mente, suas decisões e seu coração. Que a paz que hoje se estabeleceu dentro de você continue quando você acordar. Continue quando você decidir. Continue quando você esperar. Que sua mente seja guardada contra pensamentos que não vêm de Deus. Que seu coração seja protegido contra a ansiedade e a pressa. Que suas escolhas sejam iluminadas pela sabedoria do alto. Que o Senhor vá à sua frente, abrindo caminhos certos e fechando, com amor, tudo aquilo que poderia te afastar do propósito. Que você caminhe com leveza, decida com discernimento e descanse mesmo quando ainda estiver esperando. Eu declaro que a paz será o sinal, a clareza será o guia e a presença de Deus será constante sobre você. Vá em paz, caminhe com fé. Confie no processo. A cura já começou e o melhor ainda está por vir.